Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje no Classe dos Clássicos eu vou falar um pouquinho desse poeta aqui, que é o Solano Trindade. Para isso eu vou usar esse livro aqui, que é uma antologia das suas poesias, dos seus poemas. Bem, tá um pouco de ruído, porque tem uma oficina aqui que eles estão trabalhando a todo vapor hoje. E nem de longe, nem nunca a gente vai estar aqui para reclamar da classe trabalhadora. Afinal, é ela que tudo produz, então a ela tudo pertence. Se tiver que fazer barulho, quem tem que esperar é a gente e faz parte do processo. E os doguinhos também estão meio alvoroçados porque o carteiro estava passando. E eles também têm uma relação de proximidade. Mas vamos lá. Eu resolvi falar do Solano porque eu vi algumas situações na qual se foi falado Solano, mas tentou-se apagar certos aspectos, certas particularidades e certos momentos da sua vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Bem, eu vi uma fala de que se foi falado Solano, mas em nenhum momento se citou que o Solano ele foi um militante comunista. E sim, ele foi um militante filiado ao Partido Comunista e atuou por bastante tempo dentro do partido. Então o Solano ele nasce em 1908 e vive até 1974. Então ele quase que perpassa aí, o século XX. E fundou o Teatro Popular Brasileiro, tem uma importância fundamental nesse aspecto. Mas se dá pouca ênfase nessa parte da vida do Solano enquanto militante comunista, como se a gente tivesse que ter medo de falar disso, que fulano ou ciclano foi comunista, foi marxista e tudo mais. E acontece isso com outras figuras também, sobretudo dentro da literatura, e essa literatura que acaba indo para os colégios, para vestibular, para cursinhos e tudo mais, que é o caso mais claro do Graciliano Ramos e do Jorge Amado. Os dois foram militantes políticos do Partido Comunista, mas quando se vai falar de literatura, pouco se fala desses aspectos. Bem, então isso eu queria deixar claro, porque lendo o Solano, isso vai ficar mais que notório para a gente, de como ele de fato entendeu essa dialética de todas as questões, tanto a questão de raça como a questão de classe. Porque lá atrás, dentro do próprio Partido Comunista, as discussões raciais elas não eram feitas como são feitas hoje. Era um pouco mais difícil adentrar nesses aspectos. Então existiram marxistas que de fato entendiam que a luta de classe não tinha importância e outros que entendiam que somente a raça explicaria tudo e consequentemente explicaria a luta de classe, mas o Solano vem, pega essa questão e entende que ela é uma questão dialética e uma questão fundante, ou seja, não dá para discutir ambas as coisas separadas, elas têm que estar concomitantemente sendo discutidas. Então isso na obra do Solano vai ficar bastante claro. Tem um poema dele aqui que se chama Negros. Deixa eu só achar. Aqui. O Solano diz assim: negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros, senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Negros opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para estes, tem um poema grande como Nilo. E o que o Solano está querendo nos dizer aqui com esse poema? Bem, diferente de algumas pautas identitárias que a gente vê em discussão hoje em dia, o Solano ele não está propriamente preocupado só com a questão racial. O Solano ele tem claramente um horizonte de emancipação humana, emancipação dos trabalhadores de um modo geral. Então, é claro, ele vai dar mais vazão para
para as culturas negras, para certos aspectos da particularidade do negro, mas o Solano ele não se fixa nisso e ele não se deixa se prender numa gaiola de querer falar só sobre isso, como se isso fosse a sua antologia, como se ele fosse tão somente um homem negro. Então, Solano hoje em dia não aceitaria de modo nenhum certas discussões e certos aspectos identitários que se discutem. Essa questão de querer apartar uma coisa da outra. E também não se fixaria nessa questão da representação só pela representação. Por exemplo, aquela porcaria que eu não quero nem gravar o nome e também nem me importa, mas é o representante da Fundação dos Palmares, lá eleito pelo Bolsonaro. É um homem negro, mas acha que a gente, enquanto negro ou enquanto ser humano que tenha 3 neurônios funcionando ou uma dignidade, tem que aceitar ele simplesmente porque ele é negro? Não. A gente tem que aceitar uma mulher só porque de fato ela se representa enquanto mulher e acha que fala para todas as mulheres? Não. Se a pessoa fala em prol do capital, não importa quem seja, a gente não vai aceitar. Solano com certeza também não aceitaria. Mas vamos passar que eu quero ler alguns poemas para a gente entender como Solano de fato tenta unir esse universal. Então tem um poema dele que se chama Canto da Liberdade. Está aqui. Que ele diz assim: ouço um novo canto que sai da boca de todas as raças, com infinidade de ritmos, canto que faz dançar todos os corpos, de formas e coloridos diferentes, canto que faz vibrar todas as almas, de crenças e idealismos desiguais. É o canto da liberdade que está penetrando em todos os ouvidos. Então veja como que o Solano ele parte de uma particularidade, mas de fato ele quer chegar a um universal, a um todo, a união de todas as coisas, de todos os povos, de todas as raças, de todos os oprimidos do mundo. Bem, mas para além disso, a gente pode trabalhar Solano em várias perspectivas. Por exemplo, tem um poema dele que eu já levei para a sala de aula, que se chama Tem Gente com Fome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui. Então, é um poema que eu levei para a sala de aula para trabalhar com os alunos a questão dos recursos linguísticos e fonéticos. Então, ele é bem significativo e muito especial, só que ele tem que ser lido de uma certa forma particular para que se tenha, de fato, a claridade e todas as situações que o Solano queria colocar. Eu deixo aqui até a indicação que tem uma representação desse poema feita pelo Ney Matogrosso, e que ele faz o clipe de uma música e depois eu coloco também na descrição, mas que fica genial e sensacional. Mas ele tem que ser lido com uma certa entonação para que fique mais claro. Eu vou tentar, não sei se vai conseguir. Então o poema se chama Tem Gente com Fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi, extração de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás da Pinha, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, que lentamente começa a dizer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar dirá, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu. Bem, então aqui a gente acha muitos recursos linguísticos para trabalhar na sala de aula.
Então, por exemplo, vai ter a questão muito forte das onomatopeias, que o Solano coloca ali. Então, onomatopeias são lá os barulhos das coisas representadas na escrita. Então aqui tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, ele quer remeter ao trem em movimento. Então tem a questão da aliteração também, que é a repetição lá das consoantes. Então tudo isso faz um jogo de linguagem. A personificação, que o Solano tenta transformar em certo aspecto esse trem como se ele fosse um sujeito carregado de história que tem que ir se locomovendo e se locomovendo com fome e indo para diferentes lugares e vai em toda essa construção. E assim como muitas metáforas. Então, ou seja, o Solano, a gente consegue trabalhar diferentes coisas com ele. Ele não é um poeta que se fixou a uma coisa só. Então, como eu disse, ele vai falar da questão da memória, da questão da identidade, de todas essas situações. Então esse poema, esse último, o Tem Gente com Fome, ele é muito significativo. Ele foi proibido nas duas ditaduras que o Brasil teve, tanto a civil-militar quanto a primeira lá do Vargas, e tanto que na primeira ele vai até preso por causa disso e acaba toda uma situação constrangedora. O que mostra pra gente que de fato o Solano incomoda, Solano tá aí, é um dedo na ferida no capital, é um dedo na ferida de toda a repressão política que a gente sofre. Então, assim, eu queria só dar uma introdução mesmo ao Solano, porque quando vocês forem ler, se caso lhes interesse, vai ser uma leitura muito particular. Então, cada um, de fato, vai compreender Solano na sua perspectiva de mundo e na sua vivência. Mas leiam Solano, Solano é fundamental, divulguem Solano por aí para que ele não fique esquecido, assim como muitos outros autores que trataram dessas questões de cunho social, racial e tudo mais, como a própria Carolina Maria de Jesus e tantos outros, Lima Barreto, que eu vou tratar mais especificamente em outros vídeos, para que essas pessoas não caiam no esquecimento e que a gente possa estar sempre dialogando com elas na melhor perspectiva possível. Então foi só uma breve introdução mesmo da importância que o Solano tem tanto para a comunidade negra, tanto para os trabalhadores, quanto para a população que sonha em libertação a nível global, ou seja, a libertação do ser humano em suas totais formas e em todos os seus totais aspectos. Bem, então por hora é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem na medida do possível e até mais.